E agora com o Léo Figueiredo, que fala com a gente ao vivo, direto de Belo Horizonte. Bom dia, Léo. Bem-vindo ao Redação. Bom dia, André. Um abraço ao Renato aí, grande parceiro Léo de Carmona. Tudo bem, André? Tudo ótimo, Léo. Teve algum acontecimento histórico no futebol, no esporte mineiro esse fim de semana também? A gente pode dizer que sim, né? Tivemos mais um clássico, Cruzeiro atropelou o América, sempre é um jogo importante. E chama a atenção, André, os números, né, no futebol brasileiro. O Atlético é o time com o melhor aproveitamento da temporada e o Cruzeiro é o segundo. O Atlético, inclusive, o melhor ataque, o Cruzeiro é o único invicto dos times da Série A, da Série B. O futebol mineiro está em alta, viu, André? O futebol mineiro está em alta, então conte para a gente a história deste clássico, Léo, e o porquê do título que a gente mostrou do Estado de Minas, falando da questão do mando, né? Aqui, ó. O mando foi o mando. Era o mando do América. Do América, exatamente. E o Cruzeiro topou jogar no Mineirão em troca de mais recursos no bolso, não é isso, Léo? O América optou por jogar no Mineirão, evidentemente, para ter um público maior, né? Quando isso foi definido, a Polícia Militar até sugeriu, que o jogo fosse mudado de horário para não ter. O Atlético jogou simultaneamente contra o Boa Esporte no Independência e, infelizmente, viu, André, tivemos algumas confusões antes da partida, encontro das torcidas, briga, mas o América preferiu, quis jogar no domingo às 4 horas para ter um melhor público e a gente teve mais de 30 mil pessoas no Mineirão, deu uma boa renda para o América, foi uma escolha do América, mas ficou lotado, evidentemente, com a torcida do Cruzeiro, que apoiou muito o time ontem e fez muita festa. Verdade, a casa do América é o estádio Independência, e então, melhor dizendo, foi uma escolha do América jogar no Mineirão. A gente vai rodar, portanto, os gols desta vitória do Cruzeiro. E conta pra gente, Léo, uma vitória que mantém o Cruzeiro na liderança do campeonato. Mantém. O Cruzeiro conseguiu logo no início já uma cobrança de lateral, né? Uma bobeada da defesa do América, e aí o Borges, que está se reencontrando com o melhor futebol dele. Artilheiro acreditou no lance, o Neneca saiu meio atrapalhado ali. O que o Borges acreditou, o Neneca não acreditou. Depois o Diego Souza fez 2-0, isso aí com 16 minutos. O Cruzeiro fez 2-0 no América, com tranquilidade. Foi até meio decepcionante a participação do América. No segundo tempo, os times voltaram da mesma forma. O Cruzeiro fez 3-0 com o Bruno Rodrigo, que substituiu o Paulão ontem, fez uma boa partida. O América conseguiu descontar com um gol até bonito do Doriva aí. O Leandro Guerreiro vacilou, o Doriva matou no peito, a bola escapuliu um pouquinho e ele finalizou para fazer o gol do América. Mas o Cruzeiro apertou um pouquinho mais o cerco, voltou para o jogo. Foi até interessante ontem, viu, André? Porque o América estava jogando muito mal e o Cruzeiro com o jogo nas mãos. O Borges fez o quarto gol, o segundo dele aí. O Cruzeiro jogando muito bem, o Cruzeiro marcando muito bem. E o Cruzeiro, que tinha ontem a formação do Dagoberto, não jogou, jogou o Ricardo Goulart. A chegada do Ricardo Goulart com o Diego Souza e o Everton Ribeiro e o Borges na frente, né? 3 jogadores de meio chegando. Mas a movimentação foi muito bacana. Foi muita movimentação. O Diego Souza fez uma boa partida, o Everton também. O Ricardo Goulart, que é quem vinha na crista da onda, não apareceu muito. Mas o Cruzeiro dominou amplamente o América. E quando o jogo estava 3-0, o América fez 3-1. O Cruzeiro estava sonolento, o jogo decidido, e aí a torcida começou a cobrar. Pedir mais um gol, participou, o Mineirão explodiu, o time sentiu, foi lá, fez o quarto gol e matou o jogo, né? Evidentemente, o América não fez uma boa partida, o Cruzeiro jogou muito bem, mas a diferença de qualidade entre as equipes também, por mais que o América esteja na Série B, seja um clássico mineiro, isso fez a diferença ontem à tarde. Aliás, nos 2 clássicos do América ele foi goleado, né? Tanto para o Galo quanto para o Cruzeiro. Verdade. Agora, ô Léo, te fazer uma pergunta. Na inauguração do Mineirão, a gente teve muitos problemas, né? No clássico Galo e Cruzeiro. O Mineirão já entrou no cotidiano normal do torcedor mineiro, o estádio já está funcionando sem grandes queixas. O que você conta para o amigo ligado no Redação sobre o Mineirão, palco da Copa das Confederações e palco da Copa do Mundo também? As coisas evoluíram, viu, André? Os problemas diminuíram. Ontem a torcida do Cruzeiro, em relatos após o jogo e que foi acompanhar, né, pela internet e alguns blogs da torcida cruzeirense reclamando, tiveram alguns problemas para entrar no portão C. Alguns sócios torcedores do Cruzeiro reclamando que tinha uma superlotação. As coisas estão chegando no lugar. Evidentemente, é muito difícil, seria o ideal que quando pronto, inaugurado, tivesse tudo funcionando bem, mas o Mineirão está chegando lá.
as coisas têm melhorado. O trânsito ontem me surpreendeu, André, porque tivemos muita dificuldade para sair após o jogo e a gente não sai logo após, né? A gente sai 40 minutos, 1 hora depois do jogo, porque os nossos repórteres vão acompanhar as coletivas. Às vezes a gente tem o troca de passes para participar e ainda foi muito difícil sair do Mineirão. Aí acho que é um acordo entre, né, a administradora do Mineirão, a própria BH Trans, para fazer funcionar melhor. Mas acho que estamos num caminho legal, num caminho certo. De toda maneira, é uma fase do Campeonato Mineiro que já não está valendo nada. O Cruzeiro e o Atlético estão disparados na frente. Tivemos 42 mil pessoas nos jogos em Belo Horizonte de Cruzeiro e Atlético. Como o Léo disse, 30 mil no jogo do Cruzeiro e 12 mil no jogo do Atlético. 12 mil na Independência, praticamente é a metade da lotação. Não é, Léo? Quanto é a capacidade total do Independência? O Independência tem capacidade para cerca de 20, 21 mil 12 pessoas. 12 mil pessoas, 50%. Não é uma questão de estaduais, é questão de torcedor motivado também, né? Se o time do Flamengo tivesse bem, do Vasco aqui no Rio, levaria a gente ao estádio. Se o Rio também tivesse um estádio hoje em dia. O Cruzeiro chegou a colocar 22 mil pagantes num jogo contra o Tombense. Todo jogo, no fim de semana em Belo Horizonte, em BH, lota. Você tem bons públicos. Não fica hiperlotado, mas uma capacidade legal de público. E a importância de se inaugurar antes, né? Sim. Você testa o estádio, testa o trânsito, tudo isso. Quer dizer, você vai acertando na hora do evento, enfim, para o qual o estádio está se preparando, tudo corre bem. É importante se inaugurar antes. O Mineirão, o Castelão, a Fonte Nova ontem. O Maracanã, que em tese será inaugurado dia 27 de abril com um jogo sem público. Eu não sei que tipo de teste pode ser esse, com um jogo sem público, dia 27, amigos do Ronaldo contra amigos do Bebeto. Mas, em tese, o grande teste do Maracanã vai ser Brasil e Inglaterra, dia 2 de junho, que já é um jogo que, para se fazer um teste, já é meio... Né? Enfim, a Federação do Rio quer tentar um jogo teste nas finais do estadual, enfim, mas acho que o Maracanã não vai... Se testar Brasil e Inglaterra, você corre um risco de pagar um grande mico internacional. Mas aí a importância de você inaugurar antes e ir testando com calma em jogos menores. Mas eu tenho uma curiosidade, o Renato foi correspondente da TV Globo na Alemanha, antes da Copa do Mundo da Alemanha, e foi correspondente na África do Sul, antes da Copa do Mundo de 2010. Fazendo um paralelo com esses dois países que sediaram as últimas edições de Copa do Mundo, que você acompanhou de perto os preparativos com o Brasil, como é que a gente se situa aí na comparação com a África do Sul e até com a Alemanha? Bom, com a Alemanha não dá para comparar. A Copa das Confederações, um ano antes, todos os estádios da Copa estavam prontos. Todos os estádios? O último a ser inaugurado foi o estádio do Bayern de Munique, em Munique, que foi inaugurado, se não me engano, dia 30 de maio de 2005. Ele não fez parte da Copa das Confederações, mas ele foi inaugurado ali um mês anterior à Copa das Confederações. Então, todos os estádios prontos. E eram 12 estádios também, como no Brasil. Mas teve problema na Copa das Confederações na Alemanha, nem tudo foi tão bem. Né? Vocês devem se lembrar, a final Brasil e Argentina, uma das lonas da cobertura virou uma cachoeira ali em cima do escanteio, ali, enfim. Nem tudo foi tão perfeito, mas estava tudo pronto antes. Na África do Sul, não. Aí eu acho que a gente está mais para uma comparação com a África do Sul. A diferença é que a África do Sul eram 5 estádios para a Copa das Confederações, a FIFA tirou o de Porto Elizabeth, com medo que não ficasse pronto, e ficaram 4 estádios, mas 4 estádios que já existiam e tiveram reformas pontuais, assim, de Pretória, Bloemfontein, Rustenburg e o Ellis Park, onde o Brasil até jogou na Copa do Mundo. E esses 4 estádios, como estavam prontos, então não teve muito problema para a Copa das Confederações. Para a Copa do Mundo teve. O Soccer City, o principal estádio, foi inaugurado em abril. Mais ou menos como o Maracanã está sendo inaugurado para a Copa das Confederações. Ou como a Arena Corinthians deve ser inaugurada também nas portas da Copa do Mundo. Segundo o Jerome Valk, secretário-geral da FIFA, quem não estiver pronto em dezembro está fora. Será? Então assim, você tinha muito essa imagem que passava para o Brasil. A imprensa brasileira e o torcedor tratava a África do Sul com uma certa impacto. A Copa na África vai dar problema, vai ter atraso. Se esquecendo que hoje o Brasil, na economia mundial, está no mesmo grupo da África do Sul, né, dos BRICS. Então, assim, a situação do Brasil é muito parecida com a da África do Sul na organização da Copa. Muito, muito. Inclusive nas obras de infraestrutura também. Acho que também isso equivale. Estamos bem parelhos. Assim. Eu lembro que o Renato sempre falava, quando a gente mostrava os atrasos na África, ele falava assim, gente,
Nós não vivemos num país tão diferente assim, os fatos, o tempo deu razão. E a África do Sul teve vários problemas com greve nos estádios, coisa que a gente também tem acontecido aqui também. Exatamente.